E aí, pessoal? Bem, esse vídeo aqui eu vou mostrar como é a especificação, né, de um simples cadastro, né, de um CRUD, né, apenas para vocês terem uma ideia, uma ideia, né, de como eu especifico, né. Eu poderia especificar, por exemplo, no Word, né, mas eu posso utilizar uma ferramenta, né. No caso aqui eu vou utilizar o Enterprise Architect. Eu baixei, né, é só digitar Enterprise Architect Download no Google, você vai encontrar esse software. E aqui eu coloquei um modelo, né, não terminei, né, de como você faria uma especificação de um cadastro de cliente. Então aqui eu tenho uma pastinha chamada o C underline manter clientes, né, seria use case, né, caso de uso, manter clientes. Aqui eu tenho um ator, né, que é o operador, né, e aqui eu tenho o caso de uso, manter clientes. Qual é o objetivo desse caso de uso? Ele vai fazer o cadastro, né, de clientes dessa tela aqui. Então aqui eu coloco um wireframe, né? Ou seja, uma telinha em que você tem uma ideia de como vai ser. Ou seja, apenas um rascunho. Né? Depois você coloca aqui nesse documento qual, qual vai ser o sistema de componentes que ele vai utilizar, se ele vai utilizar Bootstrap, se ele vai utilizar, por exemplo, se você usa Java, vai utilizar permfaces, né, componentes do permface, por exemplo, né, ou outro framework aí de tela, né, de front-end. Bem, né, por exemplo, do Angular, né, o Angular ele tem um esquema de componentes também bem legal, né, bem bonito, né, não lembro o nome agora, né, poder utilizar ele também, né? E isso você especifica, né? Você cria aqui uma pasta chamada informações do sistema. Você especifica, né? E o desenvolvedor vai ter que utilizar o que você definiu, né? Então tem aqui a tela, aliás, deixa eu mostrar a tela de listagem, né, primeiro, né? Essa tela aqui, a primeira tela que é exibida, certo? Você, por exemplo, se o usuário clicar aqui no botão pesquisar, ele vai mostrar todos os clientes aqui, ou seja, quando você abre a tela, não é para exibir nada. Depois que ele clicar em pesquisar, ele mostra aqui. O botão limpar, ele limpa esse formulário e vai retirar todos os registros daqui. O botão adicionar, ele só surge depois que eu clicar no botão pesquisar. Se eu clicar no botão pesquisar, aí o grid é preenchido e eu posso clicar no botão adicionar. Então veja que o que eu estou explicando são regras de negócio. Essas regras de negócio vão lá no caso de uso, né, que eu vou mostrar para vocês. Quando eu clico no botão adicionar, ou se eu clicar aqui no botão editar, né, de qualquer linha aqui do grid, ele vai abrir o quê? Esse diagrama. Esse diagrama aqui ele é utilizado para quê? Para duas situações, tanto para adicionar como para editar cliente, tá bom? Bem, eu vou agora ver o caso de uso, né? E vou dar dois cliques aqui no caso de uso. Ou seja, você vai ver que é bem simples, né? Mas ele dá uma ideia de como você faria isso para um sistema complexo. Ou seja, para quem nunca mexeu com especificação, né, com sistemas, você tem que explicar exatamente o que o seu sistema faz, passo a passo. Né? Então, primeiro, né, primeiro item, o operador aciona o menu cadastro cliente. Né? Aqui na interface, lá no wireframe que eu acabei de mostrar, eu não coloquei o menu do sistema. Né? Imagine que então, o sistema tem um menu, né, menu cadastro cliente. Aí depois, repare aqui que eu coloquei operador. E esse operador é aquele ator que estava na tela, né? Como eu faço para colocar um ator daqui, né? Então imagina que eu queria colocar um ator daqui. Eu faço direito do mouse, clico aqui nessa opção, né? Insert Context Reference, clico aqui. Como eu estou com dois monitores, né? Abri uma outra tela. Venho aqui em ator e escolho o ator. Pode ser o sistema ou o operador. Se eu clicar aqui em operador, lá, surgiu o operador, ok? Bem, eu vou apagar aqui o operador, que eu não vou utilizar. Próximo passo, tem aqui o sistema, né, exibe a tela. Repara que aqui eu tenho aquela tela que eu acabei de criar, né, que eu mostrei para vocês. E para eu colocar isso, essa tela 1 listagem, é o mesmo princípio, né? Se eu vou fazer aqui do lado, seja direito do mouse, clico nessa opção, vim aqui em telas e escolho a tela, listagem ou adicionar, certo? Mas como eu já criei, né, não vou deixar. Agora,
eu tenho aqui a regra de negócio 1, né? RN1. Ou seja, cada regra de negócio na tela você vai ter que criar, né? Onde estão essas regras de negócio? Se eu vir aqui, vou abrir um pouquinho a tela, eu criei aqui um diagrama, né, chamado regras de negócio. Se eu der 2 cliques, aqui tem a regra de negócio. Tem a regra de negócio que é responsável pela tela, por pesquisa e por gravar. Tá? E eu vou nomear as regras de negócio. Regra de negócio 1, 2 e 3. Vou voltar lá no diagrama de casos de uso. Deixa eu fechar aqui. 2 cliques. Bem, agora o que eu tenho aqui nessa regra de negócio? Eu não coloquei nada, né? Vou fazer junto com vocês. Opa. Não está abrindo. Vou fechar aqui. Vou abrir então a regra de negócio aqui e vou definir o texto, né? O que essa regra de negócio ela vai fazer? Dê 2 cliques, abriu a tela, né? Então, por exemplo, eu vou definir o comportamento da tela. Então, primeiramente, o botão adicionar é oculto, né? Então, ao abrir a tela, o botão adicionar não é visível. Certo? Essa já é uma regra, né? O botão limpar limpa as caixas de texto e esvazia o grid. Pronto. Coloquei a regra de negócio. Clique em OK. Pronto. Vou voltar lá no caso de uso. Achando estranho que não está abrindo, né? Era para abrir aqui, né? Deixa eu só apagar. Colocar novamente casos de regras de negócio, RN1. Não sei porquê. Depois verifico porque isso está ocorrendo, né? Bem, próximo passo. Número 3, né? O operador faz uma pesquisa por nome ou e-mail, né? Aí, depois, o sistema traz os dados correspondentes à pesquisa, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero agora definir como vai ser essa pesquisa, né? Ele vai ter que trazer todos os dados, né? Então, eu vou dar 2 cliques aqui em RN pesquisa. Né? E eu criei, né, umas queries, né? E essas queries, eles fazem consultas ao banco de dados, né? E eu coloquei essas queries em qual local, né? Aqui em regras de implementação. Né? Se eu vir aqui em regras de implementação, eu criei aqui regra de implementação 1, regra de implementação 2, regra de implementação 3. Vou dar 2 cliques aqui na regra de implementação visualizar. O que ela faz? Ó? Eu coloco o objetivo dela, né? Visualiza os clientes de acordo com os filtros selecionados, né? Ou seja, lá naquela tela de pesquisa, né, a primeira tela que você vê, você pode digitar o campo nome ou o campo e-mail. Então eu coloco aqui a query SQL, né, que vai ser executada, e aqui eu coloco que eu tenho 2 parâmetros, o parâmetro nome e o parâmetro e-mail. Né? E aqui eu explico, ó, nome obtido do formulário de pesquisa. Se o usuário não digitar o nome, esse não será incluído na query, certo? Ou seja, se ele não digitou, por exemplo, isso daqui não vai na query. Agora, o campo e-mail é a mesma lógica, obtido do formulário de pesquisa, e se o usuário não digitar o e-mail, ele também não vai ser incluído na query. Tá? Repare que também aqui no EA você pode modelar a base de dados, ou seja, tá vendo que aqui o item cliente, não sei por que não está, agora funcionando. Repare que o item cliente aqui, ele é uma tabela, né? Eu criei uma tabela. Se eu der um clique aqui nesse botão, né? Eu estou aqui no item cliente, né? Se eu vir aqui em Table Detail, clicar em Columns, veio aqui a tela, eu tenho aqui a tabela de cliente, ou seja, eu tenho o código do cliente, né, o ID, o nome e o e-mail. Né? Ou seja, às vezes informações do banco de dados eu coloquei aqui. Né? Você pode, por exemplo, importar informações de um banco de dados já existente, que ele cria as tabelas aí no EA, né? Ou você pode criar sem importar. Né? Aqui eu criei sem importar os dados.
Tudo isso para quê? Quando o desenvolvedor for programar, ele vai conseguir ver os dados da tabela aqui, né? Ele também consegue ver as informações da tabela aqui em base de dados, né? Se eu vir aqui em base de dados, dou 2 cliques, olha a tabela de cliente que eu criei, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ou seja, aquela regra de implementação faz referência à tabela de cliente, que é essa daqui, tá? Bem, vou voltar lá no caso de uso. Então repare que eu estava aqui no passo 4, né? Vai executar essa regra de negócio. Não sei porque não está abrindo as regras de negócio aqui, né? Mas então eu vou dar 2 cliques aqui. RN pesquisa. E aqui eu vou explicar. Ó. Mostra as informações no grid de acordo com a regra de implementação. Qual? Vou procurar a regra de implementação. Aqui eu tenho que colocar, vou colocar RI, não lembro, vou colocar RIXXX, tenho que selecionar, direito do mouse, um item já existente, né? E agora eu vou lá, passa regras de implementação e vou escolher o RI1 visualizar. Pronto. Então aqui eu já vou alterar o nome. Visualizar. Isso. Ou seja, quando o desenvolvedor ele for programar, ele vai ler. Mostra as informações no grid de acordo com a RI underline visualizar. Se ele levar o cursor do mouse aqui e clicar no primeiro botão, ele vai ver a query aqui e como funcionam os parâmetros, certo? Por exemplo, quando eu clico no botão pesquisar, ele pesquisa e também ele vai deixar o botão adicionar visível. Então eu vou colocar aqui, mostrar o botão adicionar. Clique em OK. Próximo item, né? Vou voltar lá no caso de uso. Ou seja, vamos lá, ele fez a pesquisa, né? Quando ele fez a pesquisa, né, ele mostrou a tela com o grid, né? E o que acontece? Aqui no grid, ele vai ter algumas opções. Portanto, nós vamos ter fluxos alternativos, né? Como assim, Fábio? Que opções são essas, né? Você dá 2 cliques aqui em adicionar, em listagem de clientes. Repare que depois que eu vejo o grid, ele vai ter essas opções aqui. Ele pode editar, excluir ou adicionar, certo? Vamos voltar. Acho que eu vou fechar tudo menos essa. Vou fechar, close all, abre o caso de uso de novo. Então aqui eu criei 2 fluxos alternativos, né? Um FA excluir e o FA alterar, tá? Por que você não colocou um fluxo alternativo para o botão para adicionar? Né? Por quê? Porque aqui o botão adicionar está fazendo parte do meu fluxo básico, do meu fluxo feliz, né? Então o operador clica no botão adicionar. Então esse é o meu fluxo feliz, que eu estou exemplificando. E nessa etapa ele pode escolher o excluir ou alterar. Eu não coloquei, acho que não coloquei nada aqui no excluir, coloquei. Né? Ou seja, o operador clica no link excluir, o sistema pergunta se deseja realmente excluir. Né? Aqui eu poderia definir qual mensagem vai ser exibida na tela. Né? Como? Repare que aqui eu criei também um item de mensagens. Eu poderia criar as mensagens, né? E cada mensagem ficaria aqui. Né? Só que no caso eu não vou fazer isso agora. Né? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, o usuário clica no botão sim e o sistema exclui o registro. Aí eu tenho uma regra de implementação, uma regra de negócio, né? Aí eu teria que criar uma regra de negócio aqui, né? RN underline 4 underline excluir. Link create, né, um novo elemento vindo da seleção. Surgiu a tela aqui do lado, né? Então vai
ser um requisito, né? Então eu coloco requirements e aqui eu vou colocar o nome, rn4_excluir. Clique em Save. Bem, aí ele coloca isso no último local que eu estava, ou seja, está vendo o rn4excluir veio aqui em mensagens. Então eu vou ter que arrastar ele aqui para a pasta regras e negócios. Olha lá, rn4excluir. Eu também tenho que arrastar ele para cá. Pronto. E depois aqui eu escrevo a regra de negócio, né, do item excluir, né? Ou seja, que basicamente excluir do cliente, chamando a regra de implementação que eu já tinha deixado criada, né? Então eu vou colocar aqui rn excluir, né? Não lembro o nome. No elemento existente, né? Venho aqui em regras de implementação, é o excluir, RI4. Não sei se já tem aqui o... Tem, né? Olha lá, eu já coloquei um delete from. Bem, agora vou voltar aqui no caso de uso. Ou seja, esse aqui foi um exemplo de fluxo alternativo, né? Caso o usuário clicasse no botão excluir. Bem, e assim vai, né? O usuário clica no botão adicionar, né? Ele mostra a tela para você adicionar, né? Ou editar. O operador preenche as informações. O sistema grava... Aliás, ele preenche as informações e clica no botão gravar. O sistema grava e volta na tela anterior, né? O operador fecha a tela de cadastro e define casos de uso. Então aqui é um exemplo, né, para quem nunca especificou o sistema, né, de como fazer, ok? É isso, tchau, tchau.